Em Demon Slayer, a gente tem inúmeros demônios que têm suas motivações geradas por conta dos seus passados enquanto humanos. E por conta da compreensão que a gente cria com esses demônios, por conta que a gente viu o passado deles e entendemos a motivação deles, eles ficam, entre aspas, bem mais humanizados. E ao decorrer da obra, a gente tem vários exemplos de demônios assim, como Kokushibo, Akaza, Kaigaku, Gyutaro, entre inúmeros outros. E em Kimetsu, a gente tem um demônio que não precisa de motivos, razões para fazer o que ele faz, ele só faz por fazer. Um demônio literalmente demoníaco e sem sentimentos. E ainda por cima é um baita de narcisista e tem síndrome de Deus. E esse demônio é o Doma, o Lua Superior 2. No vídeo de hoje eu quero me aprofundar mais no Doma, na sua escrita e história no mangá de Demon Slayer. E bem, agora que tudo isso foi dito, a gente pode ir pro vídeo. E bem, tudo começou quando o Doma nasceu. O Doma tinha nascido com uma condição ocular nos seus olhos, que deixava todos eles coloridos, tipo um arco-íris. E o nome dessa condição especial em seus olhos era policromia. Porém, os pais do Doma eram extremamente religiosos e achavam que esses olhos do Doma eram um dom divino que permitia ele poder ouvir os deuses. E por conta desse suposto dom divino do Doma foi o que levou os pais do Doma a criarem o culto do paraíso eterno. E os pais do Doma basicamente o louvavam, afinal eles imaginavam que o Doma tinha o dom de poder ouvir os deuses, e com o tempo o Doma começou a não mais acreditar nos deuses, afinal ele nunca escutou nada. E sem falar que ele começou aí a desenvolver a sua síndrome de Deus, afinal ele era tratado praticamente como um deus. Mas tudo mudou na vida do Doma, pelo menos na teoria devia ter mudado, no dia que a mãe dele descobriu que o pai dele estava traindo ela com as mulheres do culto. Primeiro a mãe do Doma foi lá e matou o pai do Doma a facadas, e por fim ela foi lá, se envenenou e se matou. E o Doma, que detalhe, era apenas uma criança, não esbanjou nenhuma reação além de nojo, porque o sangue do pai dele estava no chão. E naquele dia em específico, o Doma percebeu que não sente nada por nada e nem por ninguém. E nesse momento a gente também pode perceber que o Doma tem alishitimia, que basicamente é uma condição mental, onde a pessoa muitas vezes não tem sentimentos ou tem dificuldade para expressá-los. E é justamente por essa falta de sentimentos nos seus 20 anos que Doma aceitou virar um Oni nas mãos de Muzan. Afinal, isso era perfeito para ele sempre foi um humano que literalmente nunca sentiu nada. E após o Doma virar demônio, ele fez uma espécie de abatedouro no seu tempo, onde ele devorava as mulheres dele. E vale citar que o Doma prefere devorar apenas mulheres, pois elas têm mais benefícios. Agora a gente vai citar alguns casos da síndrome de Deus do Doma, como lá no caso do Gyutaro da Daki, oferecendo pro Gyutaro poder virar um demônio, pois por um lado o Doma pensava estar sendo uma espécie de messias, salvando aquelas crianças. Já pelo outro lado ele pensava que com esses novos Onis ele poderia agradar o Muzan. E por fim, agora a gente pode ver mais dessa síndrome de Deus do Doma, vendo como ele trata outras pessoas e outros Onis. Bem, falando um pouco de pessoas, a gente pode ver o caso da mãe do Inosuke, tratando como se fosse um objeto, querendo decidir o que é melhor para ela. No final das contas ele seguiu ela até o fim, ela pulou de um penhasco para poder se salvar do Doma. E já no caso dos Onis, a gente pode ver que o Doma na maioria das vezes trata com deboche, com tom de superioridade, de bônus ele finge sentir algum tipo de respeito, tipo no caso do Akaza. E no final das contas a gente pode ver tudo isso que eu falei representado na luta final do Doma contra Shinobu, Akanawa e o Inosuke. Ele só perdeu por conta da sua própria arrogância. Tudo começa pelo fato que ele devorou a Shinobu por conta da sua própria arrogância, e detalhe é que ela estava cheia de veneno. E já quanto o Inosuke e Akanawa, novamente o Doma só estava brincando. Aliás, só um detalhe que eu acho legal de citar é que os poderes do Doma são relacionados com o passado dele, já que ele pode invocar Buda, tal, e meio que o Doma tem uma relação com divindades. Bem, mas enfim, agora continuando, basicamente a gente tá no momento crítico da luta do Doma, onde o veneno da Shinobu tá fazendo muito efeito, e de bônus a Kanao e Inosuke estão super na vantagem, eles estão claramente mais fortes. E o Doma tá aceitando aos poucos que ele não vai conseguir fazer igual a Akaza e regenerar sua cabeça, e isso é por conta do veneno da Shinobu. E no final das contas, entre muitas aspas, Doma desiste, afinal ele nunca sentiu nada em toda a sua vida, e no final das contas assim foi como Doma morreu, decapitado e envenenado. E antes de ir pro inferno, Doma reencontra Shinobu, e o Doma pergunta pra Shinobu se ela quer ir pro inferno junto com ele por puro amor. E obviamente a nossa tão querida Borboleta se recusa. Na minha opinião, o amor de Doma pela Shinobu é o mesmo tipo de amor que ele sentiu pela mãe do Inosuke, uma espécie de admiração disfarçada de amor, e para mim pode até mesmo ser considerado um amor platônico. E no final das contas esse foi Doma, alguém que nunca sentiu nada em sua vida, seja como humano ou como um demônio, e que acabou perdendo apego pela vida dos outros, tratando os outros como objeto e pela própria vida. Tanto que quando Doma morreu, nem mesmo temer a própria morte ele temeu. E do mais, rapaziada, é isso, eu já vou ir por aqui, tá? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final, gente. E é claro, se tu já ficou até aqui, por favor, me ajuda deixando o like e se inscrevendo. Até porque se tu ficou até o final, tu gostou do conteúdo, e acredite, daqui pra frente vai ter muito mais conteúdo de anime no canal. E por favor, comentem o que vocês acharam do vídeo e o que acham do personagem do Doma de Kimetsu. E
sentido. Mas é isso, eu já tô indo, rapaziada. Novamente, muito obrigado por ter assistido até o final. E é isso, rapaziada. Vejo vocês na próxima vez. Falou!